Fala galera, hoje nós vamos fazer uma revisão para o Enem, resolvendo a prova de 2019, comentando alguns assuntos que já caíram e prevendo alguns assuntos que vão cair na sua prova. Olha o que diz a questão número 1. No quadro são apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Na estratégia 1, o habitat é o local onde vive uma espécie, mais instável e imprevisível. A estratégia 2, o habitat mais estável e previsível. O potencial biótico, o que é o potencial biótico? É a capacidade que um grupo de ser vivo tem em aumentar em quantidade. A capacidade de crescimento populacional é o potencial biótico. Em 1, muito elevado, em 2, muito baixo. Duração de vida curta e com reprodução precoce, então reproduz muito rápido. Duração de vida longa e reprodução tardia, demora para reproduzir. Descendentes, muitos e com tamanhos corporais pequenos, poucos e tamanho corporal maior. Tamanho populacional variável, tamanho populacional constante. O Enem queria saber, na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente espécies que adotam qual estratégia? Qual é melhor, a estratégia 1 ou a estratégia 2? A estratégia 1, porque como ela tem uma capacidade reprodutiva maior, produz grande quantidade de descendentes, né? Se você lembrar da sucessão ecológica, para você fazer recuperação de área desmatada, primeiro nós começamos com gramíneas, depois arbustos, depois árvores de pequeno porte, árvores de médio porte e, se for uma floresta, árvores de grande porte. Então a melhor estratégia seria a estratégia 1. Por quê? Pois esses indivíduos, olha a letra C, pois estas espécies apresentam elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Portanto, a alternativa correta, letra C. Ok? Questão 2, uma questão sobre parasitologia. A esquistossomose ou barriga d'água caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Schistosoma mansoni. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água, pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário. Lembram do conceito de hospedeiro intermediário? É o local onde ocorrem as formas assexuadas, formas larvais ou formas imaturas do parasita. E penetram na pele. Como que é o nome da larva que penetra no caramujo, na esquistossomose? A larva é chamada de miracídio. Miracídio é a larva que penetra no caramujo. E a larva que vai penetrar em humanos? É a larva cercária. Então, temos que saber nome de larvinhas. Larva miracídio penetra no caramujo, larva cercária penetra no homem. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina. Opa! O que a vacina faz? A vacina, ela é preventiva. As vacinas induzem a formação de anticorpos e de células de memória. Então, quando o parasita penetra no seu corpo, os anticorpos e as células de memória imediatamente reagem sem que você apresente o quadro da doença. Feita a partir de uma proteína do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater a doença. Uma vantagem da vacinação em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá impedir a penetração do parasita? Não, ela não impede a entrada. Eliminar caramujo? Não, a vacina é aplicada no corpo humano. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente ao fígado? Não. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo? Também não.
eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas? Sim. Então, as vacinas, elas não deixam o indivíduo exibir a doença. Elas são profiláticas, não por impedir a penetração do parasita, mas sim por impedir a ocorrência da doença no corpo humano. Portanto, letra E. A esquistossomose é a verminose que mais mata pessoas no mundo, né? Questão de número 3. Olha lá. Cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, elas enterram em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras. Esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, uma cutia vai roubando da outra. Ele quer saber o tipo de associação em relação... Esse tipo de associação é sinfilia? Não, sinfilia é um tipo de associação que indivíduos usam outro como escravos, né? Predatismo? Não, relação entre presa e predador. Parasitismo? Não, parasita e parasitado. Competição? Sim, quando dois seres vivos competem por alimento, moradia ou parceiros, nós temos um caso de competição. O comensalismo é quando um utiliza restos de comida do outro. Então, portanto, competição. Ok? Número 4. Olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones, responsáveis pela percepção de cores. Um tipo para tom vermelho, um para tom azul, outro para tom verde. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção de cores básicas, como indica a figura. Olha só, é uma questão que está envolvendo noções de matemática, conjuntos. Ele diz, protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores de cor vermelha. Então, olha só, o cara vai ter redução da cor vermelha. Consequentemente, ele vai ter também problemas de captação do amarelo, do branco, né, do magenta, que estão fazendo a intersecção do verde e do azul. Ele diz, considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa de visão normal e outra com um caso mais severo de protanopia. Nesse teste, eles deveriam escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Então, qual das cores, senhores, não vai haver alteração em quem tem a doença? Olha só, não vai haver alteração para a cor azul. Por quê? Porque o azul está fora do espectro do vermelho. Estão vendo? O vermelho pega essas cores aqui, ó. Então, azul. Ok? Quem determina a formação, a captação de cores são os cones. Cones captam cor. Número 5. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém 6,5% de pectina, um polissacarídeo. Aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, galactose e sacarose,
bem como os resíduos de alcaloides, compostos aminados que não foram extraídos no processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois, olha só, os senhores concordam que as substâncias orgânicas, pectina, que é um polissacarídeo, frutose, sacarose e galactose, que são carboidratos, açúcares, tem carbono na composição? Sim. E concordam que os produtos aminados têm nitrogênio? Então, esses produtos são usados para a fertilidade do solo, pois possibilitam reciclagem de carbono e nitrogênio. Letra A. Isso é chamado de adubação verde. Quando você coloca material orgânico no solo, o material tem que sofrer a ação dos decompositores para então poder ser absorvido por raízes de outras plantas, né? A adubação verde é mais recomendada que a adubação química, porque apesar do produto demorar mais para ser absorvido, eu posso utilizar material gerado, resíduo gerado pela indústria, pelo beneficiamento de outros vegetais, e não há problema de superdosagem, né? Porque o material é liberado lentamente do solo. 6. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é feito por meio da ou do. Olha só, estamos falando de alimento orgânico. Eu vou usar adubação verde. A adubação verde não é para controlar pragas de insetos, né? Controle de insetos. A adubação verde é para fertilizante. Emprego da compostagem. Compostagem é quando você usa o lixo para produzir adubo, né? Restos orgânicos do lixo para produzir material, adubos. Então é um tipo de adubação verde. Controle da irrigação? Não, a água não controla insetos. Utilização de predadores naturais? Sim. Quando você usa predadores, competidores ou parasitas, você está fazendo o controle biológico. O controle biológico é menos impactante para o ambiente, né? E mais saudável. Você não está usando agrotóxicos. Ok? Próxima questão. Número 7. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidos por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis e mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte da sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentração preocupante no esgoto doméstico, em água superficial e subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Ele quer saber a ação que minimiza a permanência desses contaminantes em recursos hídricos. Olha só, em rios de grandes cidades, às vezes, nós encontramos alta quantidade de hormônio anticoncepcional. Isso altera a fertilidade dos peixes da região, né? Os medicamentos não podem ser descartados no lixo comum, nem no esgoto. Os medicamentos não utilizados devem ser devolvidos na farmácia, onde você comprou, e ela devolve para o laboratório que produziu, e ele se encarrega de dar a destinação final. Se lançados inadequadamente no ambiente, eles vão causar problemas. Qual das ações minimiza o efeito contaminante dessa substância? É a utilização de esterco como fertilizante na agricultura? Não, né? Isso não tem a ver com medicamentos.
é a ampliação da rede de coleta de esgoto na zona urbana. Não adianta só coletar o esgoto tem que ser tratado. É o descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões? Não, isso pode contaminar o lençol freático. É o desenvolvimento de novos processos na estação de tratamento de efluentes? Sim. Então, quando eu desenvolvo novos processos, eu vou poder retirar esses medicamentos, né, que estão dissolvidos, saíram na nossa urina, né? Então, eles estão dissolvidos junto com as excretas, eu vou poder eliminá-los do ambiente. Portanto, a alternativa correta, letra D, de dedão. Ok? Número 7. Aliás, número 8. Essa foi a número 7. Olha lá, na piscicultura costumam-se usar larvas de artêmia, crustáceo, para alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio. Eles eclodem liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e esses começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias, aqui a gente vai discordar um pouquinho do Enem 2019, né? Porque movimento de natação é chamado de Questão 8. Na piscicultura costuma-se usar larvas de artêmia, crustáceo, para alimentar larvas de peixe. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio. Eles eclodem liberando larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e esses começam a subir em direção da gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de... Aqui nós vamos discordar um pouco do Enem 2019, tá? O movimento de deslocamento é chamado de tactismo. Só que se você observar nas alternativas, não tem tactismo, né? O Enem trouxe como resposta fototropismo positivo. Foto, porque a fonte orientadora é luz. Só que tropismo é movimento de crescimento ou abertura e fechamento. Como o Enem é uma prova que não admite recurso, né? A gente não sabe por que o autor dessa questão marcou fototropismo. O termo correto seria fototactismo, porque é uma larva nadando na direção da luz. Então, acabou passando essa questão aí, acho que por falta de revisão, e aí o único que a gente poderia marcar, porque o agente estimulante é luz, seria a letra B. Porém, não concordamos com essa resposta. Número 9. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que membros de pares diferentes de genes
segregam independentemente uns dos outros. Qual que é a condição para a segunda lei de Mendel ser válida? A condição é que os genes estejam em cromossomos diferentes. Olha lá. Quando Mendel colocava o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, e falava que eles segregavam de forma independente, eles deveriam estar em cromossomos diferentes. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Porque nós sabemos que não existe apenas um gene em cada cromossomo. A chamada terceira lei da genética, linkage ou ligação fatorial, mostra que os alelos podem não segregar independentemente se eles estiverem localizados no mesmo cromossomo. E quanto mais próximo eles estão no mesmo cromossomo, maiores as chances da segregação independente não ocorrer. Por quê? Porque mesmo localizados no mesmo cromossomo, ainda existe o crossing over, a possibilidade de recombinação. Quando eles estão muito próximos, a recombinação não ocorre. Então é justamente o que o Enem quer saber. Sabe-se que isso nem sempre é verdade, porque a distribuição depende do caráter de dominância e recessividade? Não tem a ver com dominância. Organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores? Não. Sempre um gene vem do papai, um alelo vem do papai e o outro vem da mamãe. C. Alterações cromossômicas podem levar a falhas de segregação durante a meiose? Não. Aí seria mutação, né? Genes localizados fisicamente próximos do mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos? Sim. Então, correta a letra D. É a terceira lei da genética, ligação gênica, ligação fatorial, descoberta por Morgan. Morgan é posterior a Mendel. Ok? Número 10. Família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizados pela produção de DNA a partir de RNA. Um exemplo de retrovírus é o nosso amigo HIV. A enzima transcriptase reversa transforma RNA viral em DNA viral. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. Infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções? É a melhoria dos métodos de controle de vetores desses vírus? Não, o texto fala que nem todos precisam de vetores. É a fabricação de soros mutagênicos? Não, eu não posso induzir mutação viral. É investimento da indústria em equipamentos de proteção individual? Não. É a produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras? Não. É o desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus? Sim. Ele está falando do coquetel anti-HIV, né? Ele impede a reprodução do vírus em vários momentos do ciclo dele. Portanto, a alternativa correta, letra E. Ok? Número 11. Concreto utilizado na construção civil é o material formado por cimento misturado areia, brita e água. Areia é normalmente extraída de leitos de rios. A brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados pelo uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter o quadro, foi proposta uma utilização de concreto reciclado, moído em substituição ao particulado rochoso graúdo, na fabricação de novo concreto, obtendo material com a mesma propriedade do anterior. Então a gente vai pegar restos de construção, material de demolição,
triturar para produzir novamente o concreto. O benefício ambiental gerado pela proposta é a redução. Redução do quê? Da extração de brita, não é? Porque eu vou usar o fragmento do concreto no lugar da brita, da pedra extraída da rocha. Letra A. Ok? 12. Fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Esse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude da interação entre os fosfolipídios, menor será a interação, a fluidez da membrana. Então, estão vendo que o Enem te deu a figurinha? Te deu a figurinha. Ele quer saber, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrado em 1 a 5. Ele quer qual das bicamadas lipídicas apresenta maior fluidez. Olha só, o texto está te dando a dica. Ele diz que o grau de insaturação das cadeias hidrocarbônicas de fosfolipídios influenciam na fluidez. Quanto maior a magnitude da interação entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Então, eu vou ter que escolher a camada que tem, quanto maior a magnitude entre os fosfolipídios, menor a fluidez. Eu quero a mais fluida, né? Diferentes composições. A que vai ter maior fluidez é a bicamada 2. Por quê? Olha a quantidade de insaturação. Então, letra B. É a que tem maior insaturação. Então, terá maior fluidez. Beleza? Número 13. Poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que do ponto de vista ambiental destacam o césio 137 e o estrôncio 90. A maior contribuição dos radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60, como resultado de testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode acumular no organismo vivo e cadeias alimentares, em razão de sua semelhança química com no equilíbrio com carbonato, e substituir o cálcio. Pronto, aqui está a resposta da questão. Ele está dizendo que o estrôncio 90 substitui o cálcio. Ao entrar na cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, qual tecido do corpo humano o estrôncio 90 é acumulado predominantemente? Qual desses tecidos apresentam maior quantidade de cálcio? É o tecido ósseo. Então, a resposta está aqui, no próprio texto da questão, né? Estrôncio 90 substitui o cálcio. Dos tecidos relacionados, o que tem maior taxa de cálcio é o tecido ósseo. Questão 14. Uma questão de cladograma. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por número. Estão vendo? Número 1, embriões protegidos no gametófito. No 2, tecidos
condutores verdadeiros, o xilema e o floema. Em 3, formação de tubo polínico. Em 4, polinização pelo vento. E em 5, produção de frutos. Ok? A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada em qual número? Olha lá, conquista definitiva do ambiente terrestre. É a formação do tubo polínico. Os vegetais que são tipicamente terrestres, gimnospermas e angiospermas, são independentes da água para a reprodução. O nadar do anterozoide foi substituído pelo crescimento do tubo polínico. Vegetais que têm tubo polínico são chamados de sifonógamas. Gimno e angiospermas são vegetais sifonógamas. E a presença do tubo polínico, né, foi resultante da aquisição do grão de pólen, foi resultante da aquisição da estrutura reprodutora aparente, eles são chamados de fanerógamas, e permitiu o desenvolvimento de sementes. Esperma significa semente. Gimnosperma e angiosperma são vegetais com semente. Ok? Número 15. 2,4-dinitrofenol, DNP, conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria, apresenta efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância capturada no espaço intermembrana, prótons H+, proveniente da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, os prótons não passam pelo processo de transporte enzimático da membrana interna. Olha lá, lembram que as mitocôndrias têm uma bicamada? A camada externa é lisa e a camada interna é invaginada. Durante a glicólise, a glicose é quebrada em ácido pirúvico. O ácido pirúvico penetra na mitocôndria. No ciclo de Krebs, o ácido pirúvico é quebrado, gerando íons H+, que são bombeados para o espaço intermembranoso. Então começa a encher de hidrogênio no espaço entre as duas membranas. O hidrogênio, ao voltar para o interior da matriz, ele passa por um complexo enzimático chamado de ATP sintase. É aqui que o ATP é produzido em maior quantidade. ATP sintase é uma enzima que funciona como uma roda d'água, ela gira. Quando você usa esse medicamento DNP, toda a superfície da membrana fica permeável. Então o hidrogênio volta, não gira ATP sintase, você não produz ATP, e aí você vai consumir mais e mais e mais carboidratos, produzindo menos energia. Por isso você emagrece. O efeito emagrecedor está relacionado a qual processo, então? A obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácido graxo? Não, né? O bloqueio das reações do ciclo de Krebs? Não, o ciclo de Krebs é no interior da mitocôndria. Diminuição na produção de acetil-CoA. Acetil-coenzima A é produzido na fase preparatória do ciclo de Krebs. Inibição da glicólise? Não, glicólise é fora da mitocôndria. Redução na produção de ATP? Sim, né? Reduz a produção de ATP, fazendo com que você gaste mais nutrientes, reduzindo a massa corporal. 16. Uma cozinheira colocou mais sal no feijão do que estava cozinhando. Colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Então o feijão ficou salgado. Para solucionar o problema, acrescentou batata crua, sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo,
as batatas estavam salgadas, porque absorveram do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal absorvido pelas batatas foi absorvido por qual processo? Olha só, quando nós temos soluto passando de meios mais concentrados para meios menos concentrados, o nome do processo é difusão. O feijão tinha muito sal, a batata não temperada, pouco sal, o sal entrou na batata. Portanto, a alternativa correta, letra E, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração e porque o sal é um soluto. 17. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas do olho dos indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. A acuidade visual, associada à redução das pupilas, é fisicamente explicada pela diminuição. Olha só, a pupila, ela permite a entrada de luz do olho, não é? Então, se você observar um olho humano de frente, nós temos a íris, a parte colorida, e a pupila, né? A abertura por onde a luz entra. O exercício está falando que a pupila diminui de tamanho, ela fecha. Então, isso fisicamente impede que? O desvio dos feixes luminosos, refratados no interior do olho, né? Os raios entram e incidem sobre a retina, permitindo melhor captação da luz, melhor definição da imagem. Letra D. 18. The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretende desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes, que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem de hemodiálise para a sobrevivência. O dispositivo criado promoverá diretamente. Quer dizer, está te perguntando função do rim. O rim fabrica aldosterona? Não, aldosterona é da suprarrenal. Transformação de amônia. Quem transforma amônia é o fígado. Síntese de vasopressina. Vasopressina é o ADH, produzido no hipotálamo, secretado pela neurohipófise. Excreção de lipídios. Não excretamos lipídios. Os lipídios devem ser consumidos. Remoção de ureia. Rins remove ureia do corpo. Beleza? Essas foram as questões do Enem 2019. Né? Dá para ter uma ideia do que eles costumam perguntar, e aí é só aguardar a nossa prova 2020, ok? Boa prova para vocês, nos vemos na próxima.